Salmo 23, 6 versículos, e diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pode se assentar. Queridos, Deus, essa semana, por algumas vezes, mesmo sendo fora da minha rota, daquilo que eu estava meditando no Senhor, daquilo que Deus já estava propondo ao meu coração de trazer mensagens para a igreja nas próximas oportunidades que eu tivesse de pregar a mensagem. Mas o Senhor, ele foi falando por algumas vezes algo que eu preciso compartilhar com os irmãos, porque eu creio que foi a direção do Senhor. E como sinal disso, eu fui abrir aqui o telefone para conferir o texto, né? Abri aqui as minhas anotações e tinha uma notificação de algo que tem sido uma praga, eu posso dizer assim, nesses nossos dias. Apareceu aqui para mim uma notificação no telefone dizendo assim, uma mensagem de SMS. R$ 1.683 foi em sua conta. Um bom dinheiro, né? Não é nada mal. Dá para ajuda em muita coisa. Muita coisa. Em sua conta de jogo. Mas você ainda não resgatou. Por quê? Isso é uma confirmação daquilo que o Senhor tem falado comigo essa semana. Influenciadores, celebridades e até desconhecidos, eles têm ajudado a popularizar as chamadas apostas online. Não sei se você já reparou que muitos influenciadores, até pessoas famosas por outros, não porque são influenciadores de conteúdo na internet, mas porque adquiriram alguma proeminência, se tornaram celebridades famosos por conta do seu campo de atuação no esporte, na TV, etc. Eles têm propagado, difundido essa questão das apostas online. Seja com as chamadas bets, eu descobri isso há pouco tempo, que se chamava isso, bet, que eu não sabia. Por isso que eu via tanto nome bet, não sei o quê, agora eu entendi. E jogos de azar, tipo jogo do tigrinho, jogo do foguete. São propagandas que estão por toda parte, nas redes sociais, em sites, em vídeos. Você está no YouTube, por exemplo, eu passo boa parte do meu dia ouvindo coisas no YouTube, por quê? É onde eu passo o dia ouvindo louvor, ouvindo mensagem, quando dá, né, para conciliar. E vira e mexe, quando é um canal que tem anúncios, dizem que até canais que não são liberados para receberem anúncio, passa anúncio também. Eu suspeito que lá no meu canal, às vezes, passa um anúncio, apesar de eu nunca ter me inscrito para isso. E anúncios que passam, às vezes, você ouvindo louvor, são anúncios de jogos. Jogo do tigrinho, jogo do foguete, e aposta de não sei o quê.
Aí você abre, eu não assino o YouTube Premium, né? Então aparecem lá às vezes os anúncios que são fotos com uma pancada dessas coisas. Tá uma febre. Você acessa site, está uma febre. Eu não assisto por opção mais TV aberta, mas eu sei que em TV aberta também muito se divulga isso. Eu sei que nos estádios de futebol, eu pesquisando, muito tem se divulgado isso. Camisas de jogadores de futebol têm propagado isso, muita coisa. Há um tempo atrás, quando começou essa febre, há uns anos atrás, aqui em Alcântara, no viaduto, tem aquele terminal rodoviário debaixo do viaduto. Aí tinha um outdoor com um jogador que eu ainda me lembro da época que eu acompanhava futebol, ele estava se tornando famosinho, um time aqui do Rio de Janeiro. Acho que depois ele foi para fora e aparecia a foto dele, não sei o que, Bet, que eu não lembro. Aí aparecia assim, profetiza. Aí eu falava com Rosana, não sei se ela lembra, amor, você está vendo isso? Estão fazendo propaganda para os crentes jogarem negócio de aposta, dizendo profetiza. Eu não sei se isso era uma expressão que a pessoa dizia, esse jogador, ou se era uma expressão da empresa, um slogan. Mas em São Gonçalo, em que tinha, há anos atrás, a maior quantidade, a maior densidade demográfica de chamados evangélicos, a cidade com a maior densidade de evangélicos por habitante, eu falei, pô, isso é laço do maligno. Como é que profetiza? Tipo, você é crente em Jesus? Você crê em profetizar, né? Eu tenho um entendimento diferenciado mas, sobre o negócio de profetizar, mas não cabe aqui no momento. Mas muitos dos irmãos entendem assim. Então, será que estão falando porque o crente deve profetizar que ele vai ganhar na aposta online? Eu comentava isso com Rosana na época. Em 2023, os brasileiros eles gastaram mais de 50 bilhões, não mil, mas bilhões, 2023, ano passado, em apostas online, gerando uma crise de saúde pública. E a situação está virando uma epidemia no Brasil. Notícias recentes destacam como esse vício tem impactado. Uma das manchetes: funcionários pedem adiantamento de salário para cobrir dívidas. Que dívidas? Conta de luz atrasada? Aluguel? Prestação da casa? Não, dívida de jogo online. Notícia do G1 de maio desse ano. Uma outra: apostas online afetam o poder de compra dos brasileiros. Que poder de compra é esse? Arroz, feijão, macarrão. Tem gente deixando de comprar comida para casa para jogar. Uma outra: Globo, Band e SBT planejam lançar suas próprias casas de apostas. Uma matéria da Infomoney desse mês, de agosto de 2024. Até as TVs abertas. E, vendo informações a respeito essa semana, isso é algo que está matando pessoas. 7 milhões de brasileiros estão endividados por apostas, por essas apostas. 2 em cada 3 apostadores deixaram de comprar alimentos básicos. 46% desses apostadores são jovens, entre 19 e 29 anos. Ou seja, a força de trabalho na nação você já projeta como está para o futuro. 34% são das classes C, D e E, mas não são exclusivos, porque tem gente do dinheiro que aposta. 80% dos viciados que se assumem viciados em apostas, pensaram em tirar a sua própria vida. 80% quiseram se matar. E para mim, não a pior, não é a pior daqueles que querem tirar a vida, mas uma das piores estatísticas.
Crianças de 6 anos de idade estão ficando viciadas em jogos online, apostas online. A criança pega o telefone, sem, ou porque os pais dão, ou sem o pai saber, já tem um cartão de crédito, alguma forma de pagamento ali registrada, a criança clica e vai apostando. Daqui a pouco chega a fatura para o pai, para 6 anos de idade. Minha filha tem 8. Criança de 6 anos de idade, irmão. Muitos começam a apostar por diversão, outros é porque estão buscando uma renda extra, e tem aqueles que têm um sonho de enriquecer. Só que isso pode evoluir, irmãos, para uma convulsão, para uma compulsão, melhor dizendo, conhecida como transtorno do jogo. Uma associação lá nos Estados Unidos de psiquiatria reconhece isso como uma doença, E alguns sinais desse vício em apostas, que aí são sinais em vícios de quaisquer outras coisas, irmãos. Necessidade de apostar cada vez mais. A pessoa sente uma necessidade de apostar. Aplicando para aquele que é viciado em outra coisa, você está viciado em droga, necessidade cada vez mais de se drogar. Preocupação constante com apostas. A cabeça da pessoa fica o dia inteiro naquilo e a vida girando em torno daquilo. Eu já tive o desprazer de ver pessoas na rua, aqui próximo, andando como zumbis na rua, procurando, olhando para o chão, procurando se achava alguma coisa de tóxico para a pessoa poder se drogar ali. Algo que tinha sido usado, caiu no chão. Já vi algumas vezes. Parece que a vida da pessoa fica girando em torno daquilo. Pode ser a bebida, pode ser a pornografia, pode ser o videogame. Tem gente viciada em videogame. Uma outra, outro sinal, voltar a jogar repetidamente. A pessoa está ali repetidamente. Apostar em momentos de angústia. A pessoa se sente angustiada, corre para o vício. Irritabilidade ao tentar parar. A pessoa tenta parar com aquilo e no momento que ela tenta parar, ela sofre uma crise de abstinência. Em qualquer tipo de vício. Outra, dependência de empréstimos para sustentar o vício. A pessoa pega dinheiro emprestado com os outros para sustentar o seu vício. Incapacidade de parar, mesmo tentando. A pessoa tenta parar e não consegue. Nem pode, né? Nós temos estudado isso. A pessoa está presa, está aprisionada. Mentir para esconder o seu envolvimento no vício. A pessoa inventa mentiras diversas. Isso para qualquer outro tipo de vício. Comprometimento da vida social e profissional. Problema dentro de casa. Problema no trabalho também. Assim como outros vícios, como comida. Tem gente que é viciada em comida. Tem compulsão por comida. Isso é vício. Drogas, bebidas. Tem as drogas ilícitas, tem as drogas lícitas, que são as bebidas, por exemplo. Medicamentos. Tem gente que é viciada em medicamentos. Pornografia, era o meu caso. Redes sociais, videogames. Ou até, irmãos, não se escandalize. Tem gente que é viciada na dependência emocional a que ela se submete a outras pessoas. Você vê que a pessoa convive com aquele outro. Sabe que aquela pessoa traz prejuízo emocional para ela. Não é uma mãe, um pai, um irmão que você ama e você tem que aprender a conviver. Não, a pessoa se coloca nessa situação de dependência emocional e começa a viver relacionamentos abusivos. Por quê? A pessoa é viciada naquele outro, naquela pessoa. Todos esses sinais que eu falei, ela evidencia no relacionamento com esse outro a quem ela sofre esses abusos emocionais, por exemplo. Então, todas esses vícios, essa compulsão, assim como as apostas,
elas ativam o cérebro da pessoa que está sempre em busca de recompensas. Por que a pessoa vai atrás daquilo? Porque quando a pessoa pratica um vício, a prática daquele vício ativa o cérebro que está em busca, ativa o mecanismo de ser recompensado por aquele, porque ele busca isso. Nosso cérebro busca é, 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 essa sensação de prazer e contentamento, essa satisfação. As apostas, como qualquer outro vício, liberam uma explosão de dopamina muito mais intensa do que o prazer do dia a dia. Se você tem prazer nas coisas lícitas no seu dia a dia, você fica feliz, se sente bem fazendo algo, tocando um instrumento, desenhando, jogando futebol, estar com a família, assistir um bom filme, etc. Em trabalhar, em cozinhar, em fazer jardinagem, em trabalhar com coisas manuais, se sente prazer naquilo. É o prazer do cotidiano. O vício, no vício, ele tem uma explosão de dopamina no cérebro, algo assim muito maior do que aquilo comum. Então, o prazer que a pessoa, a satisfação que a pessoa tem no vício é maior do que as coisas do cotidiano, do que estar com a família, do que o relacionamento com o cônjuge, do que cuidar dos filhos, do que trabalhar, ser útil para a sociedade, do que estar reunido com os irmãos em Cristo. Meu Deus, você está falando que tem viciado na igreja do Senhor? Tem, irmão. Na igreja visível, tem. Tem. Inclusive com questão de aposta. Por exemplo, eu lembro que numa das igrejas, não vou falar qual, que Rosana e eu ajudamos a formar o nosso ministério, teve uma pessoa, um irmão, homem, que assim, abertamente, no meio da reunião, Rosana deve se lembrar, a pessoa chegou e falou, perguntou para o pastor Alan, estava junto nesse dia, pastor, poxa, eu gosto de fazer minha aposta nisso, 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 nisso. Tem algum problema nisso? Já querendo uma assinatura para ele continuar fazendo. Aí, na palavra, a pastor Alan instruiu sobre a busca da riqueza, a forma ilícita, né, da busca da riqueza, contexto, se não me engano, em Provérbios, se eu não estiver enganado. Então, isso existe, irmãos. Isso existe. Há crentes, eu vou chamar de crente para não chamar de cristão, mas há crentes que, por exemplo, são viciados em bebida alcoólica. Existem algumas igrejas que no momento da ceia, a ceia, o cálice, não é servido com vinho, mas com suco da uva, exatamente, porque a pessoa tem essa queda para o álcool. Isso existe, irmão. Eu era viciado em pornografia, vocês sabem disso, existe, irmão. Vocês sabem disso. Isso é uma realidade. Então, esse ciclo de prazer, o que acontece? A pessoa, ela pratica o vício, tem um ciclo de dopamina alta e a pessoa para e logo depois que ela pratica o vício, vem uma queda brusca. Então, a pessoa vai do pico a uma queda brusca. Então, quando existe essa queda brusca, o que o cérebro quer? O cérebro quer mais. E a pessoa fica nesse círculo literalmente vicioso. Então, hoje em dia, com as apostas online, os outros tipos de vícios, está tudo muito mais fácil. A pessoa consegue, pelo toque no celular, ou por um clique no mouse, a pessoa consegue praticar o seu vício. Está muito fácil isso. E aí, queridos, o vício é uma fuga em que o ser humano busca satisfazer a sua alma, deixando de encontrar a plena satisfação no bom pastor, Jesus Cristo. O vício é isso. O vício é eu buscar uma satisfação extrema que me agrada muito em algo ou em alguém que não é na pessoa de Jesus. É por nós não estarmos plenamente satisfeitos em Cristo. É porque, na verdade, o vazio na nossa alma, aquele nosso anseio pela eternidade, não está preenchido por Cristo. E nós ficamos buscando
coisas que podem nos preencher. Só que essas coisas que nós trazem um bem-estar momentâneo para nós, são assim, efêmeras. Vem e vai embora, irmão. Mas termos Jesus, pertencermos a Jesus, é uma plena satisfação eterna, que nos preenche completamente, para sempre. E muitas vezes nós temos agido assim. Exemplos dessa insatisfação em Deus na Bíblia. Na Bíblia, alguns exemplos. No Éden, por exemplo, Adão e Eva, eles não se contentaram em Deus, na presença de Deus, que todo dia ia ao jardim para se relacionar com eles. Por quê? Porque qual era a razão da insatisfação? Eles queriam ser como Deus. Que foi esse o argumento que a serpente usou. Não, vocês vão ser como Deus, ele não quer isso não. E eles foram em pecado. Por quê? Porque a insatisfação deles é de que eles queriam eles mesmos se mandarem, estabelecerem para eles seria o certo e o errado. Por que o pecado entrou no mundo? Porque o homem não se satisfez em seu Criador. Um outro exemplo, Abraão, ele deixou de encontrar satisfação em Deus e tentou resolver a promessa divina por conta própria. Deus falou para ele, vou te dar um filho. Eu coroa mesmo assim, vou. Descansa teu coração que eu vou cumprir a minha promessa. Sara chavecou ele, pega H. Vai lá, dá um jeito, às vezes é isso que Deus quer. Vai ficar só parado? Tem que fazer nós temos que fazer a nossa parte. Deus prometeu, mas tem que fazer a sua parte. Tá? Descansa teu coração. Oração é orar e agir. Já viram esses argumentos? Ora e age. E aí, Abraão, por deixar de se satisfazer em Deus, ele tentou resolver a promessa divina por conta própria. Lembra de Acã? Pecado secreto? Acã, durante a conquista de Jericó, ele deixou se satisfazer no Deus que supria todas as necessidades e tinha uma promessa de uma abundância numa terra em que manava leite e mel para todo Israel, para que ele tomasse da primícia de Jericó. Por quê? Por ganância. Ele deixou-se de satisfazer no Deus que tudo provia e em abundância já havia prometido, porque ele foi ganancioso. Outro exemplo, na época dos juízes, as tribos de Israel, elas perderam a satisfação que elas tinham no Deus que os governava, eles perderam essa satisfação porque eles rejeitaram o governo divino, pedindo o quê? Queremos um rei igual às outras nações têm. Samuel, não fica triste com eles não, Samuel. O que eles te pediram é porque eles estão rejeitando o meu governo. Talvez a insatisfação nossa em Deus seja porque nós queremos nos governar e não queremos o governo de Deus. Um outro, Jonas. Jonas não se satisfez em Deus na sua missão, por quê? Porque ele não amava os perdidos. Deus deu uma missão a ele, vai pregar em Nínive. Ele foge. Deus vai lá, laça ele com um anzol e traz ele de volta. E fica tão demonstrado que ele não amava os perdidos, que quando ele acabou de pregar, eu divirjo de que ele pregou o que Deus não mandou. Para mim, ele pregou o que Deus mandou. Porque senão estaria escrito na Bíblia, Jesus teria falado, para mim é conjectura. Mas só que, depois dele ter pregado, e o Espírito Santo agiu abundantemente ali, mesmo com ele sendo sisudo na pregação, depois ele ficou bicudinho. Ai, o Senhor vai ter misericórdia de Nínive. E deixou de se satisfazer no Deus que o havia acabado de perdoar, de o livrar de morrer ali no ventre do grande peixe, no mar, porque ele não amava os perdidos. E talvez a minha e sua satisfação em Deus seja
por não querermos compreender que a misericórdia de Deus se estende a todos. Por quê? Porque nós não amamos os perdidos. E talvez incomode para você esse mês de agosto, nesse nosso propósito. Você não fala com o pastor, mas talvez o teu coração esteja assim. Será que não é porque você não ama os perdidos? Mas Pedro, vamos para o Novo Testamento. Pedro deixou de se contentar com Jesus, já tinha a revelação dada por Deus de que Cristo era o Filho do Deus vivo. Ele já tinha essa revelação de Deus. Mas o que aconteceu com ele? Não, Jesus, vai para a cruz, não. Ele deixou de se contentar com o relacionamento íntimo que ele tinha com Jesus. Ele ia fazer parte do grupo dos 3, que Jesus chamava à parte. Eu não creio que era só porque ele dava problema, não. Ele era problemático juntamente com os filhos de Zebedeu, com João e Tiago. Mas creio que por conta do relacionamento mesmo. Ele deixou de se satisfazer nesse relacionamento porque ele queria um Jesus à sua maneira, sem cruz. Talvez a sua insatisfação seja por querer uma vida cristã do seu jeito, sem evangelho. E do jeito que se anuncia, se proclama, ai, essa igreja está diferente, está pregando arrependimento. Ai, mas como isso me deu raiva. Às vezes nós queremos um Jesus moldado à nossa expectativa. Outra, lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Os irmãos se lembram? Que no encontro com Jesus, no partir do pão, eles têm... era Jesus, viu como ele partiu o pão? Lembra que no caminho, quando ele nos abria o entendimento da palavra, o nosso coração queimava, ardia? E aí, esses discípulos, no caminho para Emaús, eles perderam o contentamento, a satisfação no Deus que tinha um plano revelado nas Escrituras. Por quê? Porque Jesus falou para eles. Porque eles não criam em toda a Escritura que revelava o sofrimento, a morte e a ressurreição do Messias. Talvez a sua insatisfação em Deus seja porque você não crê na Bíblia. Não crê no Deus que se revela nas Escrituras, com todos os seus atributos. E isso te leva a uma insatisfação em Deus. Talvez seja como lá em Atos, os discípulos deixaram de se satisfazer em Deus. Atos 1, está registrado lá. Deixaram de se satisfazer em Deus e focaram no reino terreno, ignorando o governo do Espírito Santo. Jesus, fica em Jerusalém. Lembra da promessa do Pai? Lembra de Joel 2? Né? O evangelista Ailton falou durante a oração. Lembram? Lembramos sim, Jesus. Lembra do que eu falei para vocês? Eles não tinham a Bíblia escrita ainda, João. Mas lembra lá de João 14? Lembra que eu falei que enviaria o Consolador, o Encorajador, que ele habitaria em vocês? O Pai e eu também nos manifestaríamos e habitaríamos em vocês, se vocês guardassem a minha palavra. Lembramos, Jesus. Então, fique em Jerusalém, que vai descer o poder de Deus, como havia sido prometido, e eu ensinei para vocês. O coração deles, a promessa vai se cumprir. Se eu não me engano, Jéssica falou da nova aliança na abertura do culto, né? E nós estabelecemos da nova aliança, Deus falou isso, que ninguém mais ensinaria a ninguém e que ele mudaria o coração e colocaria o seu espírito. Eles sabiam disso. Era para eles exultarem de alegria. Deus vai habitar em mim. O Espírito de Deus habitará em mim. A promessa de Deus vai se cumprir. Meu Deus, Jesus vai continuar com a gente, mas dentro de nós agora. Aí o que eles falam? Jesus,
vai ser agora que o reino de Deus vai ser estabelecido? Aí Jesus de repente, daquela suspirada fundo, não interessa a vocês saberem quando meu Pai vai estabelecer os seus propósitos. Mas, aí Jesus volta para o foco. Então, eles deixaram de se satisfazer em Deus, nessa expectativa de serem habitação do Espírito Santo, de serem revestidos do poder do alto, do cumprimento da promessa de Deus. Por quê? Porque eles estavam preocupados com as questões da terra. Talvez você não esteja tão focado nesse propósito de buscar o revestimento de poder nesse tempo, talvez porque você está focado nas coisas daqui da terra. É o que mais te preocupa, mais te interessa. E você deixa de se satisfazer em Deus por causa disso. Lembra de Ananias e Safira? Lembra? Ananias e Safira, eles buscavam um destaque na igreja ao invés de se satisfazerem em Deus. No lugar deles se satisfazerem por pertencerem à igreja de Cristo, por terem sido alcançados pelo Evangelho, por poderem fazer parte desse corpo do Senhor, qual era a preocupação deles, no lugar de satisfazer nisso? Ah, Barnabé deu uma oferta boa, né? Vendeu o terreninho dele, deu tudo. Aí, Safira, pô, a gente não pode ficar para trás, não. Hein, filho? Vamos vender aquele nosso terreninho? Vamos vender? Aquele que a gente tem lá na região dos lagos, ó, vale, sei lá, quanto é que vale um terreno lá? Vou chutar aqui, 100 mil, ó, a gente vende por 100, a gente guarda um troco com a gente, entrega menos, mas não precisa falar nada. Quando os apóstolos perguntarem para a gente diz que deu tudo, tá bom? Para a gente ficar bem ali em destaque na igreja. Talvez a nossa insatisfação aconteça porque nós queiramos destaque no meio dos irmãos. E por nós não termos destaque no meio dos irmãos, ai Deus, eu estou tão insatisfeito na igreja. Gálatas. Os irmãos lá da região da Galácia, na primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, eles perderam o contentamento em Cristo. Por quê, irmãos? Porque eles se prenderam às práticas religiosas do judaísmo. Jesus, para eles, literalmente não era o suficiente. Eles queriam acrescentar à vida cristã deles as práticas religiosas do judaísmo. Talvez a tua insatisfação em Deus seja por isso. Porque o evangelho para você não basta. Talvez você queira acrescentar coisas na sua vida cristã. Mais um. 1 Pedro, por exemplo, lembra dos irmãos judeus dispersos que, em meio ao sofrimento da perseguição aos cristãos, eles deixaram de encontrar satisfação em Cristo. A preocupação deles com o sofrimento era tanto que eles estavam abandonando a fé. E Pedro escreve a primeira carta para os encorajar e dizer, ó, vida cristã é sofrimento, essa é a graça. Não tem nada de diferente nisso. E talvez a insatisfação em Deus sua possa ser porque você está sofrendo. E aí você fica insatisfeito com Deus. E você? Qual é a sua insatisfação? E eu? Qual é a minha insatisfação em Deus? Olhando para o contexto aqui do Salmo 23, Salmo 23 ele faz parte de uma coletânea de 5 livros, né? Livro 1 a 5, que formam o livro de Salmos, em que esses livros eles trazem uma narrativa
trazem uma trajetória de uma narrativa muito interessante. No primeiro livro, que vai até o Salmo 41, ele reflete o surgimento do rei e a proteção divina ao justo. O segundo livro, que vai do Salmo 42 ao 72, ele foca na ascensão do reino e da comunhão com Deus. O livro 3, que vai do Salmo 73 ao 89, ele fala de lamentos comunitários durante o exílio e questionando a fidelidade divina. O livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106, declara que Deus ele continua reinando, mesmo eles estando no exílio, trazendo uma esperança para o futuro. E o último livro, que é do Salmo 107 ao Salmo 150, é um clamor por restauração, encerrando com um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, os livros vêm contando essa narrativa. Surge o rei e o cuidado de Deus com o justo. A ascensão do reino, depois o declínio do reino, o tempo no exílio e a esperança de restauração. Só que nessa esperança de restauração, se você for ler Salmos, você vai ver que vários salmos apontam para Jesus, para a vinda do Messias. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, o Salmo 22, ele fala, é um exemplo. Versículo 1 só, por exemplo. Lembra de Jesus na cruz? Demonstrando que ali, esse é o versículo que mostra que ali, aquele que o pastor estava ensinando pela manhã, nossos pecados foram punidos em Jesus. O Pai precisou satisfazer em Jesus a sua justiça, punir o nosso pecado em Jesus, e Jesus sendo feito pecado em nosso lugar, Deus que é santíssimo, santo, 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 precisou se apartar da comunhão eterna do seu Filho. E aqui o versículo 1, que Jesus menciona lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Os irmãos lembram? É um exemplo. Vários outros versículos aqui mostram esse sofrimento de Jesus. O Salmo 24, que é o salmo seguinte, ele fala não do sofrimento na cruz, mas ele fala de algo por vir. Ele fala da vinda do Rei da Glória. Vamos ler do verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, os Salmos vem falando de Cristo. E aqui, o Salmo 23, que está no meio entre o sofrimento de Jesus na cruz e a vinda gloriosa dele como rei, não apenas, como Cleiton falou pela manhã, se eu não me engano, durante o louvor, não apenas para levar a igreja com ele, mas o ápice apocalíptico é o triunfo de Cristo. É ele ser exaltado como Rei da Glória e todo joelho se prostrar diante dele e toda língua confessar que Jesus é o Senhor. Entre esses dois momentos da cruz e do triunfo de Cristo, quando ele vier, está o Salmo 23. É você e eu, depois de termos sido alcançados por Cristo na cruz e aguardando o retorno dele, é nós aqui na terra vivermos debaixo do cuidado dele, como nosso bom pastor. De você e eu encontrarmos em Jesus total satisfação para a nossa vida, irmãos. É disso que o Salmo 23 ele está falando. E Davi, como ele era um pastor de ovelhas, com essa experiência de precisar cuidar das ovelhas, de levá-las para alimentar, de protegê-las dos predadores, de ter o cuidado de passar o óleo nela no focinho, se não estiver enganado, estou me lembrando bem, para que os insetos não pousassem ali na ovelha, que ela libera uma secreção pelo focinho, de todo esse cuidado,
à noite, muitas vezes, precisar estar vigilante, não estar dormindo, mas revezar com pastores ali, cada um com seu rebanho, o rebanho que cuidava, e cada turno era um pastor cuidando. João 10 revela isso, por exemplo. José, falando com Labão, ele menciona que muitas vezes ele deixou de dormir porque estava cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas. Está na Bíblia isso claramente. E Davi era um desses pastores. Ali, nessa lida sofrida, em que a ovelha, um ser que vivia, precisava viver em comunidade, junto às outras ovelhas, mas indefeso, não conseguia se defender de predadores, era míope, não tinha senso de direção, era ingênua, medrosa, e tinha uma tendência a se desviar do grupo. Ela dependia do cuidado do seu pastor. Dependia do cuidado do pastor. Davi, ele sabia disso. Davi, por ser um pastor, ele não deixou de ser pastor. Lembra que quando ele foi chamado para governar, Deus falou que ele seria o pastor de Israel? Ele continuou sendo pastor de ovelhas, não de animais, mas do povo de Deus. Ele continuou sendo um pastor. Por Davi ser um pastor, ele sabia de quão difícil era e de quão próximo ele precisava ser das suas ovelhas. E nessa perspectiva de alguém que, mesmo sendo rei, tendo os triunfos do reino, as vitórias, as conquistas, os prazeres, experimentou muito sofrimento, experimentou derrotas, não de guerra, mas derrotas na sua vida familiar, de tropeçar num pecado escandaloso, a ponto, irmãos, de no Salmo 51, ele relatar que ele tinha perdido a alegria da salvação. Se ele fala, torna-me a dar a alegria da salvação, o que Davi pensou? Eu não estou perdido. Eu não tenho mais alegria na salvação. A ponto de Davi falar assim, Senhor, não retire de mim o teu espírito. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido a rei por Samuel, o Espírito Santo se apoderou dele. Como é que é isso, se o Espírito Santo no Antigo Testamento? Eu não sei, irmãos. Pergunta para Deus no céu se você quiser. Eu não sei, mas eu sei que a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. E ele orou pedindo a Deus para o Espírito não se apartar. Como é que era no caso dele, se Jesus ainda não tinha vindo, não tinha havido, não sei, irmão. A Bíblia não diz, não sei e não sei. É uma pergunta que eu não sei que responder e não é muito importante saber. Então, Davi ele experimentou isso. Só que mesmo em meio a tudo isso, Davi experimentou a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, a restauração de Deus na alma dele. E ele sabia que podia contar com o cuidado do seu bom pastor. Por isso que Davi escreve, então, aqui o Salmo 23, irmãos. Davi, ele relata algo maravilhoso para nós, que eu quero ver com os irmãos, nesses versículos que se seguem aqui. Antes, rapidamente, esse Senhor, quando Davi diz aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, muitos concordam que a melhor tradução é de nada tenho falta, de nada sinto falta. E esse pastor do Salmo 23 é identificado como o Senhor Jesus, que lá em Atos 20 e 28, é o pastor que se fez carne para resgatar as suas ovelhas. Em João 10, 11, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, deu a vida pelas ovelhas. Dos versos 14 a 16 de João 10, ele é o bom pastor que tem um relacionamento com suas ovelhas, as conhece e elas ouvem a sua voz. Em Hebreus 13, 20 e 21, ele é o grande pastor que torna as ovelhas agradáveis a Deus. Em João 21, 15 a 17, ele é o amado pastor, no exemplo lá que ele chama Pedro, restaura Pedro, chama Pedro, ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Se as ovelhas são de Jesus, ele é o pastor. Então ele é o amado pastor que chama pastores auxiliares. E Jesus,
é identificado no Novo Testamento como sumo pastor que voltará. Pedro escrevendo aos presbíteros assim como ele, aí no final, e quando voltar o sumo pastor, né, vocês receberão a paga. Ele também é o glorioso pastor, aquele que virá em glória no seu retorno, Mateus 25, que separará os bodes das ovelhas. E aí, nós precisamos encontrar nesse bom pastor, nesse grande pastor, nesse sumo pastor, que é Jesus, completa suficiência. Declararmos, como consequência de algo que é a nossa vida, de que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Nós temos plena satisfação em Jesus Cristo. Essa precisa ser a nossa vida, queridos. De verdade. E Jesus, ele é suficiente. Por quê? Conhecer o amor de Cristo, Efésios 3,19, nos enche de toda a plenitude de Deus. Tem algo mais precioso em todo o universo do que Deus? Sim ou não? Não. A Bíblia fala, lá em Efésios 3,19, que quando nós conhecemos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, ele nos enche de toda a plenitude de Deus. Se nós somos cheios da plenitude de Deus, por conhecermos a Cristo, por nos relacionarmos com Cristo, sentimos falta de algo, irmãos? Ficamos insatisfeitos? Não. Jesus, ele é suficiente porque nós somos, como seu corpo, a plenitude de quem é tudo para todos. Efésios, no capítulo 1, versículo 23. A Bíblia diz que a igreja, o corpo de Cristo, é a plenitude do Senhor, em quem ele é tudo em todos. Se nós somos essa plenitude como igreja, e ele é todas as coisas em todas as pessoas, e assim se submeterem, se sujeitarem a ele, tem como nós ficarmos insatisfeitos? Não tem, irmãos. Jesus é suficiente porque ele vive em nós, no nosso lugar. Deveria. Se somos cristãos, isso é fato. Se não, deveria. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já não vivo eu não importo. Mas o que ele fala? Mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive no nosso lugar, dentro de nós já temos tudo ou não, irmãos? Sim. Por que nós ficamos insatisfeitos? Jesus, ele é suficiente porque ele é a nossa vida. Colossenses 3, de 1 a 4, pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima, e a vossa vida está escondida em Cristo. Aí depois fala, quando ele, que a nossa vida se manifestar, se Jesus é a nossa vida, se a nossa vida é nós pertencermos a Jesus, nós sermos de Jesus, a nós termos esse relacionamento com Jesus, se a nossa vida consiste em nós pertencermos a Cristo, como você e eu não sermos plenamente satisfeitos em Jesus, irmãos? Jesus, ele é suficiente, porque ele é tudo em todos. Colossenses 3,11. Não importa a etnia, não importa a condição de sexo, né, biológico, não importa nada. Não importa se servos ou se livres, mas Cristo é tudo em todos. Ou isso é verdade ou não é para nós, irmãos. Nós podemos crer que Jesus é suficiente, porque o Salmo 73, no versículo 25, na parte A, nos diz que ele é incomparável na eternidade. A quem tenho eu no céu além de ti? A quem tenho eu no céu além das ruas de ouro, Senhor? A quem tenho eu no céu a não ter mais sofrimento? A quem tenho eu no céu a ter um corpo ressuscitado, glorioso? A quem tenho eu, Senhor, a não viver mais na solidão, mas viver ali na comunhão com os meus irmãos? Não.
A quem tenho eu no céu, senão a ti. Salmo 73, versículo 25, parte A. Só que ao mesmo tempo que ele é incomparável na nossa esperança da eternidade, esse mesmo Senhor, esse mesmo bom pastor, ele é o mais desejável aqui na terra, porque o versículo continua dizendo, vou abrir aqui, né? Salmo 73, já que eu estou em Salmos, rapidinho. Salmo 73, versículo 25, no Salmo em que Asaf demonstra a preocupação dele com os ímpios, que ele quase caiu. Aí diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Se a nossa esperança de estarmos na glória, na eternidade, é o Senhor, aqui na terra, o desejo do nosso coração precisa também ser o Senhor, irmãos. Se aqui na terra o nosso desejo é Ele, por que nós ficamos insatisfeitos? Aqui na terra tem algo errado. E aí, verdade nesse texto aqui do Salmo 23, rapidamente, Davi, ele podia dizer que o Senhor é o seu pastor e de nada ele tinha falta por causa de algumas verdades. Tem várias, mas vou resumir a apenas 10 aqui, que ele fala no texto. Versículo 2, na parte a primeira dessas verdades é que nos dá essa plena satisfação no bom pastor, é de que nós encontramos nele repouso, quando ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. A região onde Davi pastoreava era muito árida, então ele precisava caçar grama para que as ovelhas se deitassem, para repousar. Algumas versões falam: faz-me repousar, né? Se Davi diz isso aqui, é porque ele sabia que o Senhor é aquele que o conduz a ele simplesmente repousar. Será que você e eu repousamos em Cristo? Se nós não repousamos, deitamos, repousamos em Jesus, ser o nosso Senhor, nós ficamos insatisfeitos. Uma outra verdade no versículo 2 ainda, na parte B, é a tranquilidade, a paz. Quando ele diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Algumas versões, guia-me a águas de repouso. Perdão, a águas de descanso. Guia-me a águas de descanso. Se você não tem paz em meio às adversidades, você fica ansioso, deprimido, extremamente preocupado, e você não tem paz, a verdadeira paz que o Senhor nos dá, não como o mundo nos dá, queridos, é porque provavelmente nós não estamos satisfeitos, inclusive. Uma outra verdade, se nós não temos essa tranquilidade, essa paz. Versículo 3, na parte A, é a cura da alma pelo Senhor. Quando ele diz assim: refrigera a minha alma. Algumas versões, o termo significa, né, lá no hebraico, eu estava olhando, significa voltar, retornar. E por isso algumas versões traduzem como restaurar. Restaura a minha alma. Esse refrigério aqui, ele aponta para a cura da nossa alma. As feridas. Irmãos, de novo, seguidamente, uma semana depois da outra, Deus está falando sobre isso. Feridas na alma. A cura em Jesus. A refrigério na sua alma para restaurar você dos seus traumas. Daquilo que, sabe, te trouxe um ferimento que você não sabe
como cicatrizar, como curar isso. Mas no bom pastor, naquele em quem você pode encontrar plena satisfação, tem refrigério, tem restauração. Em Jesus. Outra verdade aqui, versículo 3 ainda, na parte B, quando ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é a justiça? A justiça é a prática daquilo que é certo. Por Jesus ter feito o que era certo, a justiça de Deus foi entregue a mim. Nossos pecados foram, o pastor estava falando pela manhã, os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, na cruz. E a justiça dele foi lançada, atribuída a nós. E essa justiça de boas obras nas quais nós devemos andar, quando salvos pela graça de Deus por meio da fé, esse é o caminho apertado em que nós devemos andar. Na nossa força? Não, mas guiados pelo Espírito Santo. Então, o bom pastor, ele nos conduz, ele nos guia a seguir os seus ensinos. Jesus, por meio dos seus ensinos, ajuda a mim e a você a termos uma vida que glorifica a Deus. Eu não consigo perdoar. Peça a Deus que o Senhor Jesus, o bom pastor, por meio do seu Espírito, vai conduzir você a conseguir liberar o perdão que você precisa. Eu não consigo fechar a minha boca quando me ofendem. Eu respondo na lata. Peça ao Senhor que o Espírito Santo vai te guiar a você ter domínio próprio. Peça. Ele te guia por essas veredas da justiça. Ele te guia a você caminhar nesse bom caminho. Ele te ensina a você e eu a andarmos segundo a vontade de Deus, porque é o desejo dele. Ele é o bom pastor, irmão. Ele ensina. Ele, mais do que ensinar, ele conduz, ele guia. Por quê? Por quê? Pelo Espírito Santo, queridos. Versículo 4, parte A, 5. A encorajadora presença de Jesus, quando ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, nós passamos por adversidades, mas se nós temos essa consciência de que mesmo diante das adversidades, Jesus está comigo, Jesus está com você, nós somos encorajados a não ter medo. Jesus está com a gente, irmãos. É Jesus que está com a gente ali pertinho, pronto a entrar no nosso barco, se já não estiver. E diante desse vale da sombra da morte, um lugar de muita dificuldade que eles passavam, veja, olha que maravilhoso do texto. É o vale da morte? Está escrito isso? Vale do quê? Sombra, irmão. Sombra da morte. Sombra não é realidade. A sombra é algo que simula de forma maior que algo está ali, que existe, que é real. Por exemplo, quando você olha para um prédio, para um edifício, para uma construção, aí você vê aquela sombra enorme projetada. Quando você olha a sombra e passa pela sombra, você está passando por dentro daquela edificação? Não, porque a sombra não é realidade. O vale da sombra da morte pode nos assustar, mas ainda não é a morte. A dificuldade pode ser a sombra daquilo que pode nos derrotar, mas não é a nossa derrota. E se existe sombra, irmãos, você sabe disso no cotidiano e na física? Você sabe? Se existe a sombra, como é que a sombra ela é projetada? Por meio da luz, irmãos. Se tem sombra, é porque a luz, o sol da justiça, a luz do mundo, o nosso bom pastor, está iluminando, irradiando a luz ali junto comigo e com você. Porque o medo, Jesus está com a gente, irmãos. Outra verdade. Sexta,
Ainda nesse versículo 4, na parte B, quando ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Além desse encorajamento na presença, tem a segurança da disciplina. Sim, irmãos, o bom pastor disciplina. A vara era... O vara e o cajado é o mesmo instrumento, só que para se referir a partes distintas. A vara é aquela parte pontuda em que o pastor ele precisava tocar, né, na sua ovelha, para que quando ela ficasse em alguma dificuldade. Já a outra parte, essa parte curvada, né, onde ele conseguiria, com a meia dificuldade, ele conseguiria resgatar a sua ovelha. Já a outra parte do cajado, a parte não curva, né, a curvado, a vara, a parte não curva, o cajado. Era a parte que ele precisava, se fosse dar uma reprimenda ali na ovelha. Para ler, ops, é aquele, vou fazer aqui rapidinho. Aquele, acorda, sabe? É aquela hora que o Senhor nos dá um chacoalhão, porque você e eu precisamos nos aprumar, segundo a vontade dele. Acontece. Tem a hora que ele nos resgata ali, ele usa pessoas, né, por exemplo, para com amor, com carinho. Meu irmão, o que está acontecendo contigo? Por que você está agindo assim? É o jeitinho do Senhor de nos trazer. São formas diferentes. Só que as duas maneiras são a mesma coisa. É aquilo que traz um consolo, é aquilo que traz um encorajamento, é aquilo que traz uma proteção de saber que se nós estivermos correndo perigo, o Senhor vai usar a sua vara e o seu cajado para nos alertar e nos trazer para perto. E o que isso traz para mim e para você? A segurança na disciplina dele. Por isso que ele nos corrige, porque o Senhor corrige a quem ele ama. É por isso. Sétima verdade, versículo 5, o deleite no cuidado de Deus, no cuidado de Jesus. Quando o versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pensando numa linguagem de ovelha, pastor, o que é o pastor preparar uma mesa para a ovelha diante dos inimigos? É o pastor conduzir as ovelhas a um bom pasto em que elas poderiam comer num campo aberto, mesmo diante das feras. Se um lobo aparecesse, o que ele fazia? Lembra de Davi contra o leão e o urso? Se aparecesse um leão, um urso, um lobo, uma fera ali, os inimigos, o que o pastor fazia? O pastor estava pronto para proteger a ovelha. Né? E diante dessa mesa posta ali, tem um detalhe que aí tem o detalhe da ovelha, de ungir a cabeça com óleo, aquilo que eu comentei, se não me engano eu comentei, de que os insetos vinham no focinho, na cabeça da ovelha, ele precisava derramar o óleo, mas quando você pensa em alguém preparando a mesa para você e eu nos alimentarmos, isso nos remete à cultura oriental, à cultura judaica, de que como eles recebiam os convidados, o que eles faziam com os convidados? Eles derramavam o óleo aromático. Lembra Jesus na casa do religioso? Poxa, eu entrei na sua casa, você não me beijou. Eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. Eu entrei na sua casa, você não derramou óleo sobre mim. Era o costume deles. Então aponta para isso também. E o cálice transbordar, de fato, o cálice mesmo transbordando. Então aponta para essa comunhão, essa mesa da comunhão que Jesus nos chama a você e eu participarmos. Então, só que esse cálice transbordar é sinal de, imagina, você está bebendo, aí está acabando lá meu caso, né? O mate, por exemplo, que eu gosto muito. Deixa eu completar o seu copo aqui que está acabando o mate. Aí completa. Aí você bebe, aí ele, não, deixa acabar, não. Aí ele completa até o copo transbordar. Você, puxa, como eu fui bem recebido naquela festa, hein, naquela recepção, meu copo não ficava vazio em nenhum momento. Todo momento o meu copo estava transbordando. Então isso aponta para quê? Aponta para o cuidado do Senhor. Esse deleite, essa alegria de você e eu sabermos que o nosso bom pastor, ele está cuidando de mim e de você.
Você se alegra nisso? Outro, versículo 5 ainda, quando nós vemos, unges a minha cabeça com óleo, e preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, mostra também que, mesmo diante dos inimigos que se opõem a mim e a você, o Senhor Jesus, ele nos dá triunfo sobre os nossos inimigos. Não são as pessoas, tá? Nossos inimigos não são as pessoas, são os demônios. É o pecado, é a morte, é o mundo, não são os seres humanos. Esses devemos amar, orar pela conversão deles e evangelizarmos. Mas, diante da morte, diante do pecado, diante do mundo, você e eu triunfamos. Por quê? Porque Jesus já venceu. E em Cristo, estando no bom pastor, ele nos dá triunfo sobre os inimigos. Penúltimo, versículo 6, parte A. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso aponta para quê? Para a redenção que há em Jesus, irmão. A bondade aqui é um termo que em outros versículos do Antigo Testamento nos lembram do amor de Deus, da graça de Deus, e que nos textos, quando a gente vai para o Novo Testamento, falam da graça. Essa bondade é a graça de Deus que você e eu não merecemos. É a salvação em Jesus, que não há mérito nenhum em mim e você, mas que por amor, pelo seu grande amor, ele nos presenteou o seu Filho Jesus. E a sua misericórdia é ele deixar de punir a você e a mim, mas declararmos que nós somos inocentes da culpa, porque a nossa culpa já foi lançada em Jesus. Então, quando Davi está falando aqui, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, nos leva aqui diretamente à graça e a misericórdia que você e eu encontramos em Cristo Jesus, que naquela cruz morreu, se fez pecado no meu e no teu lugar. E essa consciência de que a redenção que é em Jesus, você e eu precisamos nos apropriar dela. Não foi só no dia que você e eu entregamos a vida para Jesus, é todos os dias da nossa vida. O nosso coração precisa transbordar de alegria pela salvação que há em Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Todos os dias, irmãos, todos os dias, quando você se levantar, se lembre que a bondade de Deus, que a graça de Deus declarou sobre você a salvação. E que o pecado que você deveria pagar com a morte eterna, Jesus já pagou no meu e no teu lugar. E diante de Deus nós fomos declarados inocentes, irmãos. Davi sabia disso, irmãos. Escreve aqui. Ou melhor, o Espírito Santo revelou a ele, vamos dizer assim. Em último, 10º, a esperança da vida eterna com um bom pastor. Quando ele diz, esse mesmo pastor que cuidou dele no salmo todinho, ele fala assim, e habitarei na casa do Senhor, algumas versões, por longos dias, como a CF, mas a melhor versão para mim é que outras que dizem para sempre. Vida eterna com Jesus. Na casa do Senhor, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. É a vida eterna em Jesus. E com essa consciência da salvação em Jesus, da eternidade em Jesus, com o triunfo sobre os inimigos, o deleite no cuidado, a segurança na disciplina, o bom caminho da doutrina, do ensino, a cura da alma, a paz e o repouso. Isso traz para mim e para você a plena satisfação em Jesus. Como então? Como então nós encontrarmos essa plena satisfação? Versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. De nada tenho falta. Pela fé, irmãos.
e desenvolver um relacionamento de total dependência de Jesus, sem o qual você e eu nada podemos fazer. Quando ele diz aqui único, quando ele diz, perdão, o Senhor, ele especifica que não é mais ninguém, é Jesus e não outro, é Jesus e não a religiosidade, é Jesus, o Jesus das Escrituras e não da nossa projeção. Quando ele fala mostra que esse relacionamento, além de ser único, é um relacionamento atual. Não é que foi no passado, ou que será no futuro, mas agora, no presente, ele é o meu pastor. Agora, hoje, ele está me apacentando. E também é pessoal, quando ele diz o meu, é pessoal e não por intermediários. É também dos outros, mas não deixa de ser nosso, irmãos. É conhecer a ele, mas também ser conhecido dele. É pertencer a Jesus, mas também ter a Jesus. 1 Pedro 2, 21 a 25. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado, vos convertestes, aplicaram a sua fé no bom, no pastor e bispo das vossas almas. É pela fé em Jesus que você e eu encontramos nele plena satisfação, a verdadeira fé. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças por tua palavra, que teu Espírito aplique em nossos corações aquilo que a minha limitação não pode, Senhor. Ajuda a que cada um possamos compreender as tuas verdades, para a glória e honra do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém.